Olá pessoal, nessa segunda parte das videoaulas iremos explicar um pouco o que é fator de potência e como podemos calculá-lo e como podemos medi-lo, além de como podemos corrigi-lo utilizando capacitores. Fator de potência é um valor numérico entre 0 e 1 que é definido através da relação entre potência ativa e aparente. Mas o que é potência aparente? O que é potência ativa? A potência ativa P é a capacidade do circuito de produzir trabalho ou consumir em um determinado período de tempo. Já a potência aparente, S, é o produto da tensão pela corrente do circuito, e essa será igual ou superior à potência ativa, isso dependendo dos elementos do circuito. Estes dois valores de potência podem ser expressos na forma de um triângulo de potências, onde aparece também a potência reativa Q, que como a potência aparente depende dos elementos do circuito. A potência reativa é a medida da energia armazenada que é devolvida para a fonte durante cada ciclo de corrente alternada. É a energia que é utilizada para produzir os campos elétricos e magnéticos necessários para o funcionamento de certos tipos de carga. A potência reativa, como vimos, não é utilizada para produzir trabalho. Logo, seria uma energia desperdiçada. Aí que entra o fator de potência. Ele não é nada mais que o cosseno do ângulo desse triângulo expresso. Ele será a divisão entre a potência ativa e a aparente do circuito. Quanto maior a potência aparente ou reativa, menor será o fator de potência e, consequentemente, teremos o menor aproveitamento de potência que realiza trabalho. No caso da potência ativa e reativa, podemos fazer uma comparação com a cerveja. O líquido seria a potência ativa e a espuma reativa. As pessoas bebem só o líquido, enquanto a espuma ficará no copo, ou seja, será desperdiçada, mesmo ainda sendo cerveja. As cargas indutivas e capacitivas, oriundas de indutores e capacitores, respectivamente, causam um atraso ou avanço no valor de corrente do circuito, devido aos seus carregamentos. Originalmente, com a carga resistiva, teríamos uma corrente em fase com uma tensão. Porém, ao colocarmos um indutor, por exemplo, teremos um atraso na corrente e com isso podemos dizer que a tensão e a corrente não estão em fase e estão atrasados em um certo ângulo, que é o mesmo ângulo do triângulo de potência ou o ângulo do fator de potência, cosseno de φ. Quando temos o fator de potência igual a 1, o nosso circuito será resistível. Grande parte das cargas na rede elétrica normalmente são indutivas, ou seja, têm fator de potência menor que 1. Porém, quando temos um fator de potência baixo e queremos colocá-lo próximo de 1, basta inserirmos capacitores no seu circuito. Isso ocorre pois, quando temos somente capacitores no circuito, este terá a corrente adiantada de tensão. No entanto, ao colocarmos capacitores em um circuito indutivo, iremos adiantar a corrente que já estava atrasada, conseguindo assim colocar a corrente em fase com a tensão, ou seja, ele irá corrigir o fator de potência. Pela lei brasileira, o fator de potência tem que estar entre 0,92 e 1. Instalação 6. Medidor de fator de potência com lâmpada fluorescente. No próximo circuito, iremos medir o fator de potência de uma lâmpada fluorescente. Como a lâmpada tem características indutivas, o fator de potência será menor que 1 e de caráter indutivo. Esse cossímetro mostra se a carga tem caráter indutivo ou capacitivo. Como vimos na explicação, vamos medir o cosseno de φ, ou fator de potência, de uma instalação com uma lâmpada fluorescente ligada no circuito. Para isso, ligamos uma das fases, a entrada correspondente ao voltímetro do cosseno de φ, a segunda saída, a segunda fase, a fase ligada à entrada correspondente ao amperímetro. Aí dá para pausar. A saída do amperímetro correspondente à entrada do indutor. Aqui já temos o circuito da lâmpada fluorescente, o conjunto montado, e ligamos a saída da lâmpada à segunda. Podemos perceber um caráter indutivo de tal ligação.
Instalação 7. Medidor de fator de potência com resistor. Nesse caso, iremos medir o fator de potência de um resistor que não tem nem caráter indutivo nem capacitivo. Logo, o cossímetro deve medir um valor perto de 1. Bom, como vimos na explicação, vamos medir o cosseno de φ, o fator de potência. Para isso vamos usar o cossímetro e o resistor na parte de baixo da bancada. Bom, para isso ligamos uma das fases, a entrada correspondente ao multímetro do fator de potência, a outra fase, a segunda entrada correspondente ao multímetro, e uma das fases, a entrada correspondente ao amperímetro. Ligamos agora a saída correspondente ao medidor de fator de potência, a entrada do resistor e a saída do resistor. Ligamos, completando a ligação à segunda fase. Ao ligar o circuito, podemos perceber que o cosseno de φ fica aproximadamente em uma unidade, que é o esperado para uma carga puramente resistiva. Instalação 8. Medidor de fator de potência com indutor em série com resistor. Ao colocarmos um indutor em série com resistor na rede elétrica e medirmos o seu fator de potência, teremos um valor de caráter indutivo. Bom, aproveitando o circuito anterior em que medimos o fator de potência de um circuito puramente resistivo, vamos acoplar um indutor em série e medir o fator de potência dessa instalação. Então, aproveitando aqui, ligamos a saída do resistor à entrada desse indutor e a saída do indutor conectamos a segunda fase, terminando assim o circuito. Ao ligar é possível perceber que temos um caráter indutivo na nossa instalação, aproximadamente 0,7, o cosseno de φ indutivo. Instalação 9. Medidor de fator de potência com capacitor em série com resistor. Do mesmo modo que ligamos o indutor em série com resistor, iremos ligar um capacitor em série com o resistor na rede elétrica, e com isso vamos verificar o seu fator de potência. Então, nessa situação, teremos um valor menor que 1 e de caráter capacitivo. Bom, aproveitando a montagem utilizada na instalação 7, vamos ligar um capacitor em série com o resistor e vamos medir o cosseno de φ dessa instalação. Então, da saída do resistor, ligamos a entrada do capacitor e da saída do capacitor, ligamos a fase. É possível perceber que temos uma característica capacitiva no nosso circuito. Instalação 10. Medidor de fator de potência com capacitor, indutor e resistor ligados em série. Ao inserirmos um capacitor em série com um resistor e um indutor, teremos um aumento do fator de potência indutivo. Isso é caracterizado pois o capacitor eleva o caráter capacitivo da rede, levando-o para próximo de 1. Bom, aproveitando a montagem da instalação 8, vamos adicionar um capacitor em série com o nosso circuito RL. Já temos o resistor em série com o indutor aqui. Então, vamos adicionar um fio à saída do indutor para a entrada do capacitor. E completamos o circuito ligando o capacitor à rede de alimentação. Bom, podemos perceber que o cosseno de φ ficou entre 1 e 0,9, indutivo. Isso mostra que ao adicionarmos o capacitor ao circuito RL, que tinha cosseno
de φ 0,7 indutivo, o cosseno aumentou para próximo de 1. Então, a característica capacitiva equilibrou a característica indutiva e aumentou o fator de potência para próximo de 1 unidade, que é o ideal.